Ele foi eleito pela New York Times como o melhor do século XXI e aparece constantemente nas listas dos melhores da história. Seria esse o melhor livro de todos os tempos? Bom, por mais que existam critérios objetivos para se julgar um livro, o valor de qualquer obra de arte é essencialmente subjetivo. Então não faz muito sentido tentar eleger um que seja melhor do que todos. E eu mesmo provavelmente não considero Amiga Genial como o melhor livro que eu já li. Mas esse hype todo tem um porquê. E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. A história em si não é nada mirabolante, não narra fatos grandiosos, não é uma fantasia épica, não é um mistério intrigante. O livro simplesmente narra a vida de duas meninas, duas amigas que moram no bairro muito pobre de Nápoles, na Itália, a Lila e a Lenu. A gente acompanha a história delas pela visão da Lenu, desde quando elas são muito pequenininhas, quando essa amizade nasce, até elas entrarem na juventude. E tudo que acontece no meio. A Lily é desde sempre muito esperta, tem uma facilidade absurda com a aprendizagem, e a Lenu se esforça muito para acompanhar a amiga. Mas chega um ponto, depois da escola fundamental, que os pais da Lila proíbem ela de continuar estudando. Eles não tinham muito dinheiro, não tiveram acesso à educação, o pai da Lila era o sapateiro do bairro. Então, na cultura, na lógica deles, não fazia sentido a Lila continuar estudando. O papel dela seria ajudar lá na casa e eventualmente se casar. Já com a Lenu, a realidade é diferente. O pai dela é contínuo na prefeitura, então ele tem um vislumbre de onde o estudo pode levar as pessoas. Aí a Lenu consegue, apoiada pela professora e com muito esforço, convencer os pais a deixarem ela estudar mais um pouco. Isso é provavelmente o fator mais fundamental da amizade das duas, mas vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas o que é que faz desse livro tão bom? Bom, ele simplesmente executa com perfeição aquilo que ele se propõe. Ele tem tudo o que você esperaria num bom romance. Personagens profundos e cativantes, bom ritmo, sentimentos conflitantes, trama coerente e envolvente e extremamente original. E além de ser um ótimo romance, ele consegue, em certos níveis, ser um estudo psicológico e sociológico dos personagens. Isso graças ao alto nível de detalhes e minúcias que a autora coloca. Por isso que ninguém me convence de que esse livro não é autobiográfico, ou pelo menos autoficção. Só que não tem muito como a gente saber, né? Amiga Genial, que é o primeiro livro da série napolitana, que é um nome muito pouco criativo, diga-se de passagem, foi escrito pela Elena Ferrante. Helena Ferrante, que é, na verdade, um pseudônimo de uma escritora italiana, cuja identidade é mantida em segredo até hoje. Ninguém sabe muita coisa sobre ela. Eu acho que ela não revela a identidade porque ela expôs todo mundo que conhece nessa série, mas isso é só minha opinião. Ela consegue escrever numa linguagem bem leve, a leitura é bem gostosa, mas o que realmente me impressiona são esses detalhes que eu falei. E não digo detalhe descritivo, igual, por exemplo, o George Martin, que passa um parágrafo inteiro descrevendo as partes íntimas dos personagens. Na real, a Helena Ferrante está longe de ser uma escritora muito descritiva, ela é bem dinâmica. O que eu quero dizer com detalhes são as pequenas coisas do nosso dia a dia que dão forma à nossa vida. Então, o que e principalmente o jeito que a gente fala, as coisas que a gente faz, o que sente em cada situação, é um livro extremamente vivo. O início, que naturalmente narra a infância dessas meninas, é repleto desses detalhes. Até porque é quando a gente é ambientado ao bairro onde elas moram, que é o contexto para praticamente toda a história e o motor dos fatos. Vou ler aqui algumas citações para vocês terem uma noção melhor do que eu tô falando. Nosso mundo era assim, cheio de palavras que matavam. Croup, tétano, escombros, trabalho, bombardeio, bomba, tuberculose, supuração. Meu pai, que até me parecia um bom homem, lançava continuamente insultos e impropérios se alguém, como ele dizia, não era digno de estar na face da terra. A vida era assim e ponto final. Crescemos com a obrigação de torná-la mais difícil aos outros antes que os outros a tornassem mais difícil para nós. E essa última frase eu acho um espetáculo. Uma coisa que eu achei muito curiosa sobre esses primeiros capítulos é como eles seguem uma ordem não linear. Eles são meio curtos e contam pedaços da história de forma meio alternada e diluída, até engatar numa linha contínua. Pode ser uma estratégia de escrita, porque isso intercala coisas intrigantes que te fazem querer saber mais das meninas, com partes mais descritivas e contextualizadoras. Então a leitura fica fluida e gostosa logo de cara, uma etapa que às vezes podia ser mais lenta. Mas tem um detalhe aqui, é a Lenu mais velha que está contando a história. O prólogo do livro é ela idosa narrando a motivação de contar essa história. E fica muito coerente com a forma que é escrita, porque parece alguém tentando lembrar da sua infância mesmo. E para explicar melhor o que eu quero dizer, eu vou usar uma passagem desse livro aqui, do Rubem Alves. Ele começa citando uma fala do Riobaldo, do Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Contar é muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros acho que não misturam. Contar seguido, alinhavado,
só mesmo sendo coisas de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data. E o Rubem Alves completa. Talvez então a melhor coisa seria contar a infância não como um filme em que a vida acontece no tempo, uma coisa depois da outra, na ordem certa, sendo essa conexão que lhe dá sentido, princípio, meio e fim, mas como um álbum de retratos, cada um completo em si mesmo, cada um contendo o sentido inteiro. Talvez seja esse o jeito de se escrever sobre a alma, em cuja memória se encontram as coisas eternas, que permanecem. E o que a Helena Ferrante faz nesses primeiros capítulos é bem por aí, o que só me faz acreditar que toda essa história é baseada em coisas muito próximas da vivência dela. Mas pode ser também que ela só seja muito genial, essa é uma possibilidade igualmente válida. E esses trechos que eu li já começam a tocar num dos pontos que mais me atraíram nesse livro, que é esse aspecto de análise e crítica social. A relação de todos os personagens com aquele lugar e com a sua cultura é o que motiva tudo e todos. Principalmente as duas meninas, que sonham desde pequenas em escapar daquela realidade e ficar ricas. E eu não sou muito bom de sociologia, mas não tem como falar da relação indivíduo e ambiente sem citar dois nomes principais, Max Weber e Emily Durkheim. O Durkheim priorizava olhar para a sociedade através da análise dos fenômenos sociais. Ele considerava ela externa aos indivíduos e determinadora de suas ações. Ele via os fatos sociais, que são as normas, os valores e as estruturas sociais, como anteriores e exteriores ao indivíduo, e como grandes influenciadores do comportamento individual. Já o Weber dava mais importância ao papel dos atores sociais e suas ações. Ele define a ação social como qualquer comportamento humano que leva em consideração a ação dos outros e se orienta através dela. Na visão dele, é através das ações sociais que se compreendem a sociedade e o seu funcionamento, que é onde acontecem as interações entre os indivíduos. Mas qual é a visão predominante no livro? Eu vou ler um trecho da página 157 que eu acho que vai no núcleo da coisa. O contexto é que a Lila vinha conversando com o Pasquale, que é um rapaz um pouco mais velho e comunista, que fica explicando para ela as coisas do contexto do bairro. Nessa época as meninas já são adolescentes, e esse é um trecho da Lenu relatando o que a Lila disse para ela depois dessa conversa. Disse que não sabíamos nada, nem quando éramos pequenas, nem agora, e que por isso não estávamos em condições de compreender nada. Que cada coisa do bairro, cada pedra ou pedaço de pau, qualquer coisa já existia antes de nós, mas tínhamos crescido sem nos dar conta disso, sem sequer pensar no assunto. E não só a gente. O pai dela fazia de conta que antes não tinha acontecido nada. A mãe dela, minha mãe, meu pai, até o Rino faziam o mesmo. No entanto, antes a charcutaria do Stefano era a mercenaria de Peluso, o pai de Pasquale. No entanto, o dinheiro de Dom Achille tinha sido acumulado antes, assim como o dinheiro do Solara. Ela havia feito o teste com o pai e a mãe. Ambos não sabiam de nada, não queriam falar nada. Nada de fascismo, nada de rei. Nada de abusos, perseguições, exploração. Odiavam Dom Achille e tinham medo do Solara, mas passavam por cima disso e iam fazer suas compras tanto com o filho de Dom Achille quanto com o Solara, inclusive nos mandando até lá. E votavam nos fascistas, nos monarquistas, como Solara queriam que fizessem. E pensavam que o que tinha ocorrido antes era passado, e, por apego à tranquilidade, davam o assunto por encerrado. E, no entanto, estavam dentro das coisas de antes, e nos mantinham ali dentro também, e assim, sem o saber, continuávamos o que eles eram. E só para dar mais um contexto, os Solara são a família mais rica do bairro, são agiotas e meio que os chefes dali. O Dom Achille era um mafioso, pai do Stefano, dono da charcutaria, que era meio que rival deles e tinha sido assassinado alguns anos antes. O Rino é o irmão mais velho da Lila, que enquanto eles cresciam sempre tinha sido muito parceiro dela e tentou até convencer os pais a deixarem ela estudar. Mas então, aqui nesse trecho ela reflete sobre como o antes, o contexto, aprisiona elas na realidade do bairro. E isso parece que se aproxima mais da visão do Durkheim, né? Mas ao mesmo tempo ela denuncia que são os próprios pais e todos aqueles que eles conhecem que mantêm a coisa do jeito que é. E toda a ambientação do bairro é feita através da descrição das ações e do comportamento dos personagens. E desse ponto de vista já fica muito mais perto do Weber, né? É como aquela frase no início. A vida era assim e ponto final. Crescemos com a obrigação de torná-la mais difícil aos outros antes que os outros a tornassem mais difícil para nós. E ao longo da história a gente vê tudo isso se aplicando aos personagens. O que só é possível porque Helena Ferrante meteu dezenas de personagens com nome, sobrenome, história, profissão, personalidade. Um exemplo concreto da coisa está no episódio do primeiro ataque de pânico da Lila, que ela chama de desimaginação. Esse primeiro ataque é engatilhado depois dela ver o Rino,
que é o seu irmão amado, que sempre tinha sido um rapaz gentil, assumiu uma forma animalesca que violava aquilo que a Lila tinha na sua memória sobre o seu irmão. Eles estavam na sacada do Stefano, comemorando o Ano Novo, soltando fogos de artifício, e o Rino queria muito soltar mais fogos do que o Solara, porque era um símbolo de status no bairro. E aí a Lila vê o irmão todo raivoso, xingando, babando. Aquilo pra ela foi como se fosse uma traição da realidade. Ela vê o quanto o desejo de riqueza e de status tinha se tornado importante pro irmão, e como isso estava determinando seu comportamento. Foi como se ele tivesse adoecido. E nesse ponto ela se culpa muito, porque foi ela que convenceu o Rino que eles poderiam ficar ricos fazendo novos modelos de sapato. E nesse ponto, na cabeça dele, ele já estava quase lá, apesar de estar bem distante. Esse livro traz várias discussões políticas inevitáveis. Não só porque ele se passa do ponto de vista da classe mais baixa da sociedade italiana, como também se passa do ponto de vista de uma mulher, de uma menina, na verdade, uma criança, que estava na posição mais desprovida de poder possível, mas não desprovida de sonhos. O segundo livro da série, que eu tô lendo agora, é ainda mais incisivo nesse sentido, porque as personagens estão se tornando mulheres adultas, estão começando a entender melhor o que é ser mulher no contexto social que elas habitam. E vai ter resenha dele também, então já se inscreve e ativa o sininho para não perder. Mas eu diria que as discussões políticas e a crítica social são aspectos secundários e incontornáveis do livro. O seu foco mesmo é o psicológico e os sentimentos das personagens. E para começar a abordar esse assunto num tom mais positivo, vou começar pelos capítulos que narram o verão que a Lenú passou na praia, numa ilha, chamada Ischia, onde ela vai passar uma temporada com a prima da professora dela. Tem uma cena muito bonita que ela tá indo com a mãe pra pegar a balsa e comenta alguma coisa como ela tava ansiosa e talvez até com medo de nadar, porque ela não sabia nadar, nunca tinha nadado na praia. Ao que a mãe dela responde: não, como assim? Você sabe nadar sim, quando você era pequenininho eu te levei pro mar várias vezes e te ensinei a nadar, e você aprendeu. E a Lenú fica assim meio descrente. Até então a mãe dela tinha uma imagem muito negativa, muito nefasta e opressora. Ela só dava bronca e só criticava, e a Lenú tinha um certo asco com o olho estrábico e com a perna manca dela. Muito do que motivava as ações da vida da Lenú era tentar não se tornar igual à mãe. Mas aí, ao entrar no mar pela primeira vez, ela descobre que ela sabia realmente nadar. E isso adiciona uma camada de ternura à imagem que ela tinha da sua mãe. E a forma como isso tudo é descrito é muito bonito, emociona bastante. Nesses capítulos da praia, ela descreve como se sentiu feliz pela primeira vez, e foi um contraste gigantesco para o resto da sua vida. Mas ao mesmo tempo, ela ficava escrevendo para Lila e não recebia nenhuma carta de volta. E essa ausência lhe pesava muito, o que fazia ela sentir a dependência emocional do olhar da amiga, algo que acompanhava ela durante a vida toda. E aí ela sente que apesar da sua vida estar esplêndida ali, dela estar vivendo bem, tomando sol, indo pra praia, lendo, era uma vida vazia. Ao passo que a vida da Lila, que estava lá no bairro sendo assediada por um cara, apesar de ser sombria, era preenchida. Essa comparação marca muito a forma de pensar e de sentir da Lenú. E agora a gente vai entrar na parte mais densa e importante do livro, que é a relação entre as duas. Quando você chega no final, você tem a impressão que lê um livro de mistério sem ser um livro de mistério. Porque quando você vê o título, Amiga Genial, você já pensa, bom, vai ter uma amiga e ela é genial. E aí começa a ler e tem uma senhora contando de como, quando ela era criança, ela era mais esforçada e recebia mais elogios da professora, até que uma outra menina aprendeu a ler antes de todo mundo e aprendia tudo antes de todo mundo e com muito mais facilidade. A Lila, enquanto restava a Lenú, basicamente correr atrás, tentar encurtar a distância. Mas acontece que a partir de certo ponto, a Lila é impedida de estudar. E a Lenú continua. A Lila até tenta continuar, ela fica pegando livros da biblioteca, estudando por fora, mas acaba ficando difícil demais. Até porque, a partir de certo ponto, começa a parecer que realmente não vai dar em nada. Em algum momento ela é convencida de que estudar é coisa de criança mesmo. E coisa de adulto é trabalhar e ajudar na casa, fazer sapato. E a Lila se convence, ou tenta se convencer disso, que legal mesmo é fazer sapato. Ao ponto de que até a Lenú, que vai ao ensino médio, vai ao liceu, começa a desvalorizar essa realidade que ela tá vivendo. Porque ela não vê isso trazer nenhuma vantagem imediata pra vida dela ali no bairro. Ela começa a ter pensamentos como: tô feia, não namoro ninguém, tenho que usar óculos porque forcei demais minha vista lendo. Tiro 10, mas aqui no bairro, na vida real, isso não vale de nada. Já a minha amiga Lila tem vivido coisas muito mais legais. Fazer sapato parece realmente ser muito mais legal que estudar. Aí quando ela fica noiva do Stefano é pior ainda, né? Pô, Lila tá rica, tem casa nova, vai casar, parece uma atriz. E eu? Que se dane os elogios dos professores, isso não vale de nada. Mas acontece que antes de casar, a Lila pede pra Lenú que, por favor, não para de estudar.
Tem alguns momentos, por exemplo, quando a Lenu pede pra Lila ler um texto que ela escreveu, que a gente vê como ainda faz falta o estudo pra Lila. Como ela sente falta disso. E ela até diz, não faz bem pra minha cabeça ler essas coisas, porque parece que ainda tem um desejo ali. E com esse pedido, talvez ela pense algo como, eu não tô podendo estudar, mas se eu pudesse, o que eu conseguiria fazer? Então você, Lenu, que tá podendo, não para nunca, dá o seu melhor. Talvez ela pense secretamente, quando a gente tava nas mesmas condições, eu e a Lenu, eu era muito melhor que ela. Só que eu não tô podendo mais. Então ela vai ter que ser melhor que todo mundo, porque daí eu vou saber que eu poderia ter sido melhor que todo mundo. É como se ela visse na Lenu a possibilidade de se realizar. E aí ela diz, você é minha amiga genial. E é sempre engraçado quando o título do livro aparece nas páginas, né? Mas esse é um contexto muito surpreendente. É porque realmente, ao longo da história, a Lenu vai se desenvolvendo, vai se tornando genial. Ainda mais em comparação a todo mundo ali do bairro. Mas também da própria escola onde ela estudava, ela se destacava. Só que ela quase não percebe isso muito em conta da sua insegurança, que vem muito da comparação dela com a Lila. Só que ela vai se mostrando inteligente e genial de formas diferentes do que a Lila. Do estudo, ela tira coisas que talvez a amiga nunca tirasse. Ela tem questionamentos religiosos próprios dela, ela desenvolve uma habilidade de trazer as pessoas sempre pro seu lado que a Lila nunca soube fazer. E aí, com essa frase, ela declara, Lenu, você é minha amiga genial. E a gente passou o livro inteiro achando que o título era sobre a Lila, e na verdade é sobre a Lenu. Ou talvez seja sobre as duas. Elas têm uma relação esquisita de identificação, é como se as duas dividissem essa injustiça do que aconteceu com a Lila. E acabam ficando ligadas numa mistura de inveja e admiração, um desejo de ser. A Lila quer ser a Lenu porque ela quer estudar. E a Lenu quer ser a Lila porque sente que tem nela uma confiança, uma inteligência que a Lenu não consegue ter. Ambas têm a chave do cadeadinho uma da outra. Mas tem outra coisa também. A Lila sempre sentiu o medo que as pessoas tinham em relação a ela. Sempre se sentiu meio isolada. E talvez admirasse ou invejasse a capacidade da Lenu de trazer as pessoas pro seu lado. Tem até um ponto do livro que ela diz, eu sempre fui a má e você sempre foi a boazinha. E ao mesmo tempo, nessa solidão da Lila, a Lenu foi amiga dela. E também no começo talvez tivesse um negócio da Lila se sentir validada pela Lenu. Então as outras meninas não entendiam muito bem ela, não conseguiam enxergar o quão genial ela era, mas a Lenu conseguia. Ela podia não estar no mesmo nível, mas ela entendia. E complementava de certa forma. Era como se ela fosse o espelho narcísico da Lila. E a Lenu ia atrás da Lila porque ela sentia quase que instintivamente que só ela poderia traçar um caminho que levasse a Lenu para longe da figura da mãe. De se tornar igual à mãe, manca, estrábica e amarga. Mas aí vem as circunstâncias que impedem que a Lila continue estudando e se desenvolvendo intelectualmente, enquanto a Lenu continua. Só que essa comparação entre as duas é um aspecto muito fundante da relação delas. A Lenu até ganha um pouco de autoestima, se individualiza, mas no fundo parece que ela sempre se sente menos do que a Lila. Como se essa diferença que ela viu ali enquanto elas eram crianças, no mais puro possível, cristalizasse e se eternizasse. Só que esse caminho que a Lenu trilhou, do estudo, do desenvolvimento intelectual, de viver coisas para além do bairro, teve um efeito colateral importantíssimo. Ela começou a não se encaixar mais na realidade onde ela cresceu. E o epítome disso tá no casamento da Lila com o Stefano, que acontece no final do livro. Dentro do carro do Pasquale, indo pro restaurante onde vai ser celebrado o casamento da Lila, a Lenu se sente uma estranha. A Lila era a única amizade que a Lenu considerava necessária, era o que conectava ela ao bairro. E o que dava sentido à amizade com aquelas pessoas ali do carro. O casamento dela significa justamente que ela não pertence mais àquele grupo. E, portanto, a Lenu também não. Não porque casou, mas porque trilhou por tempo demais um caminho que afastava ela dali. Que deixou crescer por tempo demais uma parte dela que já não encaixava mais naquela realidade. O casamento da Lila ali com o Dom Aquile simbolizava o triunfo dela em tirar o que tinha de melhor do bairro. E ali a Lenu vê a menina que ela seguiu a vida inteira achando que levaria pra longe da vida da mãe, se assentar definitivamente numa posição nesse mesmo mundo. Já ela, Lenu, continuava seguindo um caminho que levava para um mundo diferente, desconhecido, e agora ela estava sozinha. E na maior parte do casamento não acontece muita coisa, só altas reflexões da Lenu e seus conflitos internos. A cultura do bairro, a realidade concreta do agora, possibilidades do futuro. Ela começa cada vez mais a ver no estudo como a sua melhor aposta para fugir de tudo aquilo ali. E escapar era cada vez mais urgente para ela. Ali no casamento, ela vê todas suas amigas tentando laçar os rapazes do bairro. E ela, Lenu, tinha acabado de rejeitar o namoradinho dela, o Antônio, que tinha pelo menos um ofício, né? Era mecânico. Ela cagou na cabeça dele para ficar perto do Nino, que era o maior símbolo para ela desse mundo de estudo e quem ela esperava que fosse fazer um artigo dela ser publicado numa revista. Para Lenu é all-in. Dentro da realidade do bairro, ela tá ficando para trás. Na cultura do bairro, o papel dela seria arranjar um bom rapaz para ela casar.
mas ela tinha acabado de rejeitar isso para apostar todas as suas fichas no Nino, ou seja, no estudo. E ela tomou essa decisão porque no casamento ficou muito evidente todos os aspectos opressores e nefastos da cultura do bairro, que era o lugar onde ela cresceu, mas onde não queria se encaixar mais. Mas se por um lado tinha essas reflexões da Lenu, pelo outro lado tinha as da Lila. Ela só tinha aceitado esse papel de noiva, mesmo que significasse casar com o cara mais desejado do bairro, porque acreditava que o Stefano seria diferente. Ela queria acreditar que ele seria a melhor opção alcançável a ela e que ele seria bom o suficiente. Mas isso também era uma aposta. O Stefano precisava ser diferente. Tinha todo um papo de fazer um novo bairro, de fazer as coisas diferentes, ser melhor que o Solara. Tudo isso tinha que ser verdade para ela conseguir se contentar com a vida que ela estava escolhendo. E será que era? Bom, eu já contei praticamente o livro inteiro, então vou parar por aqui. Só vai saber quem leu ou quem lerá. Ou então quem assistir a minha resenha, que eu devo soltar em algum momento esse ano. Então se inscreva e ative o sininho. Esse vídeo só existe graças à minha namorada Manu. Primeiro porque foi ela quem me recomendou a leitura, essa cópia inclusive é dela. Mas também porque muito do que eu falei aqui saiu de conversas nossas. Muitas coisas são ideias dela. Então, um beijo pra Manu, que enquanto eu gravo isso tá em Brasília, me deixando com muita saudade. E um beijo pra você também, que assistiu até o final. Muito obrigado. Se gostou, deixa o like, comente se já leu o livro, o que achou mais legal. Se ainda não leu, comenta se ficou com vontade de ler. E se inscreve. Como eu falei, eu pretendo fazer um vídeo do próximo livro e talvez dos outros dois, mas também sobre vários outros livros e sobre vários outros assuntos que eu acho muito interessantes. Um abração e valeu!